Continuando agora com os tópicos sobre pirâmides, o que a gente fala agora é sobre um tipo de pirâmide. Assim como nós falamos de tipos de prisma, que foram os paralelepípedos e os cubos, a gente pode falar de tipos de pirâmides também. Um tipo especial de pirâmide é o tetraedro. Então vamos definir primeiro o que é um tetraedro. Bem, o que eu denomino de tetraedro, ele é uma pirâmide em que todas as suas faces são triângulos equiláteros. Então o tetraedro nada mais é do que uma pirâmide de base triangular, só que essa pirâmide de base triangular, não só todas as faces são triangulares, como todos os triângulos são equiláteros. E claro, como uma decorrência de todos os triângulos serem equiláteros, o tetraedro ele possui todas as suas arestas iguais. Então você tem aí a imagem de um tetraedro, para que vocês possam visualizar, e aqui eu vou fazer a montagem de um tetraedro também para que vocês possam ver como é que se forma um. Lembrando aí que todas as arestas têm que ser iguais. Esse A então é a medida da aresta do tetraedro, e como eu já disse, suas 6 arestas são todas congruentes entre si. E a medida da aresta do tetraedro é o que a gente conhece como dimensão do tetraedro, a medida A. O que nós vamos fazer aqui? Como o tetraedro é um tipo de pirâmide, dá para você calcular a área da base dele, dá para você calcular a área total, a área lateral, dá para calcular volume, utilizando as mesmas fórmulas que a gente já viu para pirâmide. No entanto, como eles são um tipo particular de pirâmide, tem fórmulas específicas para ele. Se você quiser aprender as fórmulas específicas, é bom que quando você pegar uma questão que envolva apenas tetraedro, você consegue calcular no estalar de dedo, porque a fórmula específica lhe leva até a resposta de maneira bem mais rápida. Agora, se você não aprender a fórmula específica, é só você aplicar as mesmas coisas que a gente já estudou para pirâmide, que você calcula do mesmo jeito aqui o que a questão pedir. Mas vamos lá então. Não faz sentido eu falar em área lateral do tetraedro, porque todos os triângulos são iguais. Faz sentido eu falar direto em área total do tetraedro. Bora pensar o seguinte. Se eu pegar esse tetraedro que nós temos representados aí de aresta A, e se eu planificar, nós vamos obter uma situação parecida com essa. Ou seja, a planificação de um tetraedro é na verdade um conjunto de 4 triângulos equiláteros, todos os 4 triângulos com aresta A. Então cada triângulo desse aí, como ele tem aresta A área de cada triângulo é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza. Então a área total, como é a área desses 4 triângulos, ela vai ser 4 vezes aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O que você pode fazer agora? Você pode cortar os 4. Então você chega, de maneira bem prática, na fórmula da área total de um tetraedro. Então se você tem um tetraedro qualquer e quer calcular a área total dele, é só pegar a aresta dele, elevar ao quadrado e multiplicar pela raiz quadrada de 3. O tetraedro ele possui todas as suas alturas iguais. Independente de onde você pega a altura dele, a partir de qual vértice ela é tomada, todas as alturas são iguais. O que a gente vai fazer aqui é determinar como é que se calcula essa altura. Então vamos lá. Vamos pensar nesse tetraedro aqui a seguir. Vou traçar aqui a sua altura. Bem, traçando a altura, eu tenho aqui o apótema da base dele. Lembrando que esse apótema da base ele é 1/3 da altura, pelo que a gente já falou, de base triangular regular. E aqui eu tenho o apótema da pirâmide. Lembrando que o apótema do tetraedro, o apótema da pirâmide, é a altura do triângulo da lateral. Eu vou fazer uns cálculos que eu vou desenvolver até chegar na fórmula da altura do tetraedro. Não há necessidade de vocês estarem tentando acompanhar o cálculo, a não ser que você queira realmente saber de onde é que vem a fórmula e tudo mais. Eu vou mostrar de onde é que ela vem. Mas enfim, o que eu quero que vocês prestem atenção é na fórmula final que eu vou chegar, que ela vai ser a fórmula que eu vou utilizar para resolver as questões. Bem, então nós temos aí o H minúsculo, é a altura dos triângulos das faces, e como nós sabemos, ele vale aresta raiz de 3 sobre 2. Lembrando que esse H, que é a altura dos triângulos, é na verdade o J, que é o apótema da pirâmide. Estou dizendo aí que o J é igual ao H. O M é o apótema da base, ele é 1/3 do H. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, nós já sabíamos dessa relação. Eu vou só substituir o H sobre 3 anterior no lugar do M. Vou substituir o H no lugar do J.
Enfim, eu vou passar esses cálculos de maneira rápida. Tá aí como é que eu chego até a resposta. Eu não vou perder tempo com isso aí não. Quem quiser, pause aí o vídeo, veja com melhor detalhe, com maior detalhe o que eu estiver fazendo. Enfim, o que eu quero mostrar para vocês, depois aí de tantos cálculos, é aqui. Depois que a gente fizer todos esses cálculos, a gente chega nessa fórmula aqui. Essa fórmula, ela é a fórmula para determinar a altura de um tetraedro. É importante que vocês memorizem, porque uma questão que peça a altura do tetraedro, se você for fazer ela, por exemplo, utilizando o teorema de Pitágoras, vai lhe dar muito trabalho e você pode se atrapalhar pelo meio. Já se você souber da fórmula, você pode calcular a altura bem rapidinho. Então a altura de qualquer tetraedro, você pega a aresta, multiplica pela raiz de 6 e divide por 3. Acabou-se. Então a gente já viu que a área total de um tetraedro é a aresta ao quadrado raiz de 3, e agora a gente viu que a altura do tetraedro é a aresta raiz de 6 sobre 3. Para a gente finalizar essa parte, está faltando então a gente só falar do volume. E aqui no volume eu vou utilizar a altura que eu fiz no slide anterior. Vamos observar então esse tetraedro a seguir. Você tem aqui a altura dele e eu quero calcular o volume. Como o tetraedro ele é um tipo de pirâmide, o volume dele vai ser também calculado como se calcula o volume da pirâmide. Para isso então, o volume da pirâmide precisa da área da base. A base do tetraedro ela é triangular regular, então a área da base é a aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A altura do tetraedro, que eu também vou precisar na fórmula do volume da pirâmide, eu acabei de demonstrar que é a aresta raiz de 6 sobre 3. E aí então a gente sabe que o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Substituir a área da base por aresta ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Substituir a altura por aresta raiz de 6 sobre 3. Vou fazer aqui os cálculos. Novamente eu não vou estar aí preocupado para que vocês possam acompanhar esses cálculos. Que na verdade isso aqui é a demonstração como é que eu vou chegar na fórmula do volume do tetraedro. O que vocês têm que estar atentos é aqui onde eu cheguei. Para você calcular o volume de qualquer tetraedro, você pega aresta ao cubo raiz de 2 sobre 12. Ok? Então você pode ver que para calcular a área total, para calcular a altura e para calcular o volume do tetraedro, basta que eu tenha uma informação, que é qual é a medida da altura dele. Com essas três informações, com essa informação você consegue calcular qualquer uma das três que eu falei, seja a área total, seja a altura, seja o volume. Bem, com isso eu finalizo a parte de teoria e eu vou resolver alguns exemplos mostrando a aplicação disso que nós fizemos aqui. O primeiro exemplo que eu faço é esse aqui. Um tetraedro regular, ele tem a aresta de medida 18. Determine na letra A sua área total. Como a gente viu, a área total de um tetraedro é a aresta ao quadrado raiz de 3. Já que a aresta é 18, então 18 ao quadrado raiz de 3. 18 ao quadrado é 324, então a área total do tetraedro, 324 raiz de 3 centímetros quadrados. Na letra B eu quero a altura. Também já utilizando as fórmulas que nós deduzimos, eu disse que a altura de um tetraedro é a aresta raiz de 6 sobre 3. Desse modo, então, vai ficar a aresta 18 raiz de 6 sobre 3. 18 dividido para 3 dá 6. Então, a aresta do tetraedro, 6 raiz de 6 centímetros. E, por último, o volume dele. O volume foi a última fórmula que eu demonstrei. É a aresta ao cubo raiz de 2 sobre 12. Como a aresta é 18, então fica 18 ao cubo raiz de 2 sobre 12. 18 ao cubo dá 5.832, raiz de 2 sobre 12. Quando eu pegar 5.832 dividido para 12, dá 486. Então o volume desse tetraedro, 486 raiz de 2 centímetros cúbicos. Como a gente pode ver, embora as fórmulas, a dedução das fórmulas seja longa, né? Mas quando eu já tenho uma fórmula pronta, que é o nosso caso, a gente já tem a fórmula pronta, é bem mais prático você calcular seja a área total, seja a altura ou seja o volume de um tetraedro. Por isso, então, memorizem as fórmulas, a parte final delas, para quando for necessário utilizar, vocês só aplicarem. Um próximo exemplo. Sabendo-se que a altura do tetraedro regular mede 8 centímetros, então já foi dada a medida da altura. Calcule a sua área total. Eu sei que a área total ela necessita da aresta. Não foi dada a aresta, foi dada a altura. Então, pela fórmula da altura,
que é a aresta raiz de 6 sobre 3, eu vou descobrir a aresta. Como a altura é 8, vai ficar 8 é igual a aresta raiz de 6 sobre 3. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então a aresta raiz de 6 é 3 vezes 8, que é 24. Passa agora a raiz de 6 dividindo 24. E aí nós vamos racionalizar. Eu multiplico em cima e embaixo pela raiz de 6. Dessa maneira, então, a aresta vai ficar 24 raiz de 6 sobre 6, já que raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 36, que é 6. Quando eu pegar 24 dividido para 6, vai dar 4. Portanto, esse tetraedro ele tem como aresta 4 raiz de 6 centímetros. Se a aresta é 4 raiz de 6, eu posso finalmente calcular a área total do tetraedro que o exemplo pediu. Lembrando que a área total do tetraedro é a aresta ao quadrado raiz de 3. Então você pega a aresta, que é 4 raiz de 6 ao quadrado, e multiplica pela raiz de 3. 4 ao quadrado é 16, raiz de 6 ao quadrado é raiz de 36, que é 6, multiplica pela raiz de 3. 16 vezes 6 dá 96, repete a raiz de 3. Então se trata de um tetraedro cuja área total é 96 raiz de 3 centímetros quadrados. O oitavo exemplo dessa sequência aí de pirâmides, calcular o volume de um tetraedro que tem área total 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa questão ela é bem parecida com a anterior no quesito de que ela pede o volume necessita da aresta, mas ela não deu o valor da aresta. Só que ela dá uma outra informação e a partir dessa outra informação eu descubro a aresta. A outra informação que ela me deu foi a área total. Então lembrando que a área total é a aresta ao quadrado raiz de 3, como a área total é 12 raiz de 3, vai ficar 12 raiz de 3 é a aresta ao quadrado raiz de 3. Corta as raízes de 3, então a aresta ao quadrado é 12, logo a aresta é a raiz de 12. A raiz de 12, o 12 eu quebro em 4 vezes 3, então a raiz do 4 é 2 e o 3 fica na raiz. Com isso, então, a aresta ela mede 2 raiz de 3. Sabendo a medida da aresta, eu posso fazer agora o volume. Como o volume de um tetraedro é a aresta ao cubo raiz de 2 sobre 12, sendo a aresta 2 raiz de 3, então vai ficar 2 raiz de 3 ao cubo raiz de 2 sobre 12. Resolva, 2 ao cubo é 8. Aí eu vou fazer uma estratégia um pouco inteligente. Em vez de colocar raiz quadrada de 3 ao cubo como sendo a raiz quadrada de 27, eu vou fazer o seguinte. A raiz quadrada de 3 ao cubo é a raiz de 3 multiplicado por ela mesma 3 vezes. Vou fazer assim para eu agrupar melhor. Tudo isso sobre 12. O que é que eu faço agora? Faço o seguinte, ó. Repete o 8. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. E eu pego a raiz de 3 que sobra vezes a raiz de 2, é raiz de 6. Tudo isso sobre 12. Lembrando que 8 vezes 3 dá 24. Então isso é 24 raiz de 6 sobre 12. Pego o 24 dividido para 12 dá 2. Portanto, o volume do tetraedro, 2 raiz de 6 centímetros cúbicos. Bem, dessa forma a gente finaliza a parte explicativa desse assunto e resta-me apenas fazer, a partir daqui, atividade para a gente fixar melhor e poder entender melhor o que são tetraedros, o que são pirâmides e tudo mais.